O gosto se atenua quando comemos? Então essa é a pergunta que eu vou tentar descobrir e responder no vídeo de hoje com base no livro-texto que eu utilizo neste canal sobre cozinha e ciência. Esse livro aqui, ó, Um Cientista na Cozinha, deste autor Hervé Hervédis. Esse é o nome dele. Esta é uma edição antiga já desse livro, deve ter edição atual com certeza. E eu estou no capítulo sobre a nova fisiologia do gosto, que é o capítulo 2 deste livro. E eu já tratei sobre o que até o momento? A pré-história dos gostos, divagações modernas e revelações recentes. E agora, o terceiro tópico, então, sobre a fisiologia do gosto. O gosto se atenua quando comemos? É este que é o texto de hoje. Percebe-se menos bem o gosto de um prato ou de uma bebida após tê-los comido em abundância? Ele começa o texto com essa pergunta. O gosto é menos percebido, ou a bebida de um prato ou de uma bebida, esse gosto deles é menos percebido após tê-los comido ou consumido em abundância? A questão merecia ser estudada, pois Brillant Savarin tinha afirmado com tanta, ou Savarin, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, tinha afirmado com tanta autoridade quanto razão. Parece-nos que a raridade mais saborosa perde a sua influência quando não existe uma proporção exuberante. Ora, qual seria o interesse em consumir um prato em abundância se a percepção que temos dele e o prazer que nos proporciona desaparecem após alguns instantes? Coloquemos a questão concretamente. O gosto da mostarda desaparece quando abusamos deste condimento? Essa é uma pergunta. Perdemos nossa sensibilidade ao vinho quando nos demoramos a saboreá-lo e a buscar-lhe todos os aromas? Ou ao contrário, a prática da percepção dos gostos aumenta a sensibilidade por um fenômeno de aprendizagem? Esclareçamos as ideias compreendendo primeiro que o termo fadiga tem várias acepções. A primeira é uma modificação do estado fisiológico dos músculos, que só ocorre nos casos muito raros em que comemos produtos duros ou ásperos. Uma segunda fadiga corresponde a uma incapacidade progressiva do sistema nervoso em analisar os sinais que lhes chegam. É a fadiga mental das tarefas psicomotoras, por exemplo, o bloqueio datilográfico ou de digitação, ou intelectuais, caso dos controladores de voo. Se admitirmos que o exercício da percepção gustativa e olfativa é um reconhecimento de formas, como a datilografia ou o controle aéreo, podemos supor que esta fadiga possa igualmente intervir durante a avaliação sensorial dos produtos alimentares. Em terceiro lugar, chama-se igualmente fadiga o enfraquecimento do interesse que dedicamos àquilo que fazemos, porque nossa atividade é monótona ou porque a julgamos difícil demais. Esta forma de fadiga seria mais bem definida como lassidão. Esse tipo de fadiga não parece dizer respeito aos gourmands, como poderiam se cansar das boas coisas. Enfim, o cansaço, penúltimo parágrafo, o cansaço pode ser um enfraquecimento de uma sensação em razão da exposição a um estímulo constante. Não sentimos mais o cheiro de mofo de um quarto alguns minutos depois de termos entrado nele, isso é verdade, né? Tinha uma época que eu trabalhei numa empresa que tinha uma madeireira do lado. E sempre que as pessoas chegavam naquela empresa, que não tinham aquele costume do cheiro da madeira, sempre diziam, nossa, mas como vocês não, que cheiro bom, como vocês não sentem esse cheiro da madeira? E eu já trabalhava lá há muito tempo, falei, para mim, não faz a menor diferença. Então esse é o caso aqui, né? Este fenômeno é uma adaptação inevitável, mas com ele intervém tanto no início quanto no fim de uma degustação. Parece abusivo considerá-lo uma verdadeira fadiga. Além disso, não é seguro que uma adaptação aos estímulos não aumente a qualidade da percepção. Os degustadores de vinho levam a boca com um pouco de vinho, portanto, se adaptam a ele, antes de começar uma sessão de avaliação, porque assim eles têm uma referência, tal como os músicos fazem afinações no início do concerto. Cara, isso aqui também sobre a música é muito verdade. Eu estava testando, inclusive, neste último final de semana. Eu estou aprendendo a tocar violino, né? E eu resolvi afinar ele antes de tocar. Porque eu senti que estava... tentei tocar e vi que estava muito estranho. Então eu fui afinando com o aplicativo do celular. E quando eu fui tocar, ficou melhor, cara. Ficou menos difícil, vamos dizer assim. Onde eu parei? Esse fenômeno é bem conhecido dos fisiologistas do gosto, que têm observado que o patamar de percepção da sacarose, o açúcar de mesa, na água é inferior
somos mais sensíveis a ela quando a boca é levada com uma solução de sacarose antes da prova do que quando não é levada ou lavada com água pura, quando não é lavada ou lavada com água pura. Para conhecer a chave do problema, François Sauvageot e seus colegas da ISBAN de Dijon submeteram pessoas a testes de avaliação sensorial, em que a dificuldade da tarefa proposta a cada indivíduo num determinado momento dependia da qualidade da resposta no momento precedente. Quando uma pessoa dava uma resposta correta, complicava-se a prova que ela devia cumprir em seguida. Quando se enganava, propunha-lhe uma prova mais difícil. As provas duraram de 4 a 5 horas, com uma pausa de 30 minutos no meio da sessão. Em média, os resultados da degustação não se deterioraram ao longo das sessões. O gosto não se atenuou. Boa notícia para os gourmands que, mesmo não conhecendo o resultado dessas experiências, já o esperavam. Pois é, né? Então, o gosto se atenua quando comemos? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da quantidade. Depende da quantidade mesmo que você está consumindo. Porque uma coisa é você provar um alimento ali, apreciar aquele gosto, sei lá, um copo de vinho que seja. Outra coisa é você multiplicar essa quantidade, você já não tem mais você perde esse prazer. Um pouco de pipoca é diferente de comer uma tigela de pipoca. Então como é que se chama isso na economia? Tem um nome para isso que agora me fugiu de memória. Benefícios decrescentes, agora eu não lembro. Tem a ver com a teoria marginal lá, sabe? Que quanto mais você tem de algo, menos você aproveita daquele algo, porque o ganho marginal é muito pouco. Então tem um gráfico exatamente assim, que se aplica a muitas situações da economia, que também pode se aplicar a outras situações da vida. Então, os benefícios marginais, né? Então, tem um grande benefício dependendo da quantidade, né? Conforme a quantidade é pequena, mas o gráfico vai fazendo mais... imagina aqui, ó. Então, o gráfico sai aqui do eixo, ele sobe e, de repente, ele começa nesse movimento assim, ó. Ou seja, o ganho marginal ali é muito pouco. Então, entre você consumir, sei lá, viajando na maionese, que consumir 100 gramas de queijo e consumir 200 gramas de queijo, o benefício marginal, pelo menos em termos de gosto, pode ser que não, sabe? Porque você já perdeu essa capacidade ali, porque já passou da quantidade que você realmente está apreciando. Seria mais ou menos isso, eu acho, que ele tenta trazer aqui. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, quero tratar sobre dos gostos e das cores. O que tem a ver, né? Gosto e cor, mas vamos descobrir. Fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre um progresso recente na química dos adoçantes. Aquela questão dos gostos, né? Ácido, amargo, doce e salgado. Valeu!